Sabia que não é preciso ler partitura para tocar violino? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para saber a opinião das pessoas em relação à leitura de partitura. Basicamente eu perguntei se elas achavam que era necessário saber ler partitura para tocar violino ou qualquer outro instrumento musical. E as perguntas foram diversas, né? Teve gente que falou que sim, que era necessário ler partitura para poder tocar um instrumento. Teve gente que falou que não era necessário. E no meu Instagram tem gente que é músico já, tem gente que não é músico, que não estuda nenhum instrumento, mas que gosta. Tem gente que quer aprender a tocar um instrumento novo e foi muito legal ver essas respostas. E eu quis trazer um pouco disso para cá, para o YouTube, que é outro ambiente, né? Que tem outros seguidores. Inclusive, se você ainda não me segue no meu Instagram, vai lá, @violinorenato, segue lá que tem muito conteúdo legal também por lá. Para quem não me conhece, para quem caiu aqui de paraquedas, meu nome é Antônio Renato e eu sou professor de violino, criador do canal Violino Automático. Por aqui a gente fala sobre técnicas de violino, técnicas de estudo, de aprendizado, de otimização dos estudos, né? Tudo isso a gente traz aqui no canal. Mas você sabia que nem todos os músicos sabem ler partitura? Sabia que mais de 50% dos músicos não leem partitura? Eu ousaria dizer que até mais de 70% não sabem ler partitura. Lembrando que essa estatística é com base nos músicos que eu conheço. Eu acho que 70% dos músicos que eu conheço não leem partituras. Lembrando que eu não vivo em um ambiente só de músicos de orquestra, eu conheço músicos de todos os tipos que você imaginar. E os músicos de orquestra, eles têm essa necessidade de ler partitura porque a gente toca na orquestra com partituras, né? Com leituras de partituras. Isso possibilita que todo mundo toque junto, mas eu vou falar um pouco disso mais adiante. Tem muita gente que se limita, que deixa de aprender um instrumento novo, uma habilidade nova, um conhecimento novo, por achar que é muito difícil. E tem muita gente que acha que ler partitura é um fator limitante ali no aprendizado. Ou seja, as pessoas acham que não vão aprender um instrumento musical porque vão ter que aprender a ler partitura e elas já supõem que ler partitura é muito difícil. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas quando vocês nasceram, vocês também não sabiam ler, nem escrever. E na música é a mesma coisa. Quando a gente começa a aprender um instrumento novo, a gente também não sabe ler nem escrever, né? Assim como na fala, a gente aprende primeiro a falar e depois a ler e escrever. Na música também pode seguir esse caminho. Primeiro aprende a tocar, depois a ler e escrever partitura, se quiser. Lembrando que nem é obrigatório isso. Você pode perfeitamente tocar todos os instrumentos sem saber ler partitura. Muito bem, você pode. Existem muitos casos de músicos que não sabem ler partitura e que tocam maravilhosamente bem. Existem algumas vantagens e desvantagens em relação a saber ler ou não partitura. Algumas das vantagens que eu considero, lembrando que essa é a minha opinião, em relação a não saber ler partitura. A primeira é que você desenvolve um ouvido musical muito bom. Quando você lê partitura, você corre o risco de ficar muito preso à partitura, ficar dependente da leitura musical para poder tocar uma música. E se você toca de ouvido, sem ler partitura, você tem uma chance maior, acredito eu, de desenvolver um ouvido mais sensível para a percepção dos sons. Não, lembrando que isso não é uma regra, vai variar muito de pessoa para pessoa, e eu não estou falando isso com base em nenhum estudo científico, é apenas uma opinião minha. Você tem a chance também de desenvolver uma musicalidade muito interessante, porque você vai ter que aprender a interagir com outras pessoas. Eu mesmo, por muito tempo, toquei sem saber ler partitura. E isso me proporcionava uma interação muito grande com as pessoas que estavam ao meu redor. O primeiro instrumento que eu aprendi foi o violão. E a gente não trabalhava com partituras, eu aprendi na igreja e era bem informal. A gente chegava ali no domingo à tarde e ficava tocando violão. Tipo, quem sabia ensinava o outro e a gente não falava nada sobre teoria musical, nem nada sobre partitura. O nosso objetivo era simplesmente aprender músicas e ensinar as músicas para os nossos colegas. Então a gente chegava lá e ficava todo mundo ajudando um ao outro. Nem professor tinha, para vocês terem uma ideia. E eu percebia que aquele ambiente era muito natural, um ambiente de aprendizado muito natural. A gente se encontrava para ficar tocando violão. E eu só fui aprender partitura quando eu já tinha meus 18 anos de idade, sim, eu comecei bem tarde. E eu aprendi partitura também mais ou menos de uma forma informal. Eu comecei a fazer um curso de música, era um curso em um projeto social,
né? O curso era bem estruturado, mas eu não entrei no começo desse curso. Eu entrei ali lá pelo segundo mês, porque abriu uma vaga, né? E aí eu entrei nessa vaga. Eles já sabiam ler partitura, né? Os alunos desse curso já cantavam em coral, já tocavam instrumentos, né? E já sabiam ler. E quando eu cheguei lá, eu não sabia nada. Eu tinha que aprender do zero partitura. Eles já liam, eu não. E aí uma colega minha desse curso pegou e me ensinou as primeiras notas, né, na partitura. Colocou lá bem simples, olha, isso aqui é a clave de sol, essa aqui são as linhas e essas aqui são as notas. Ela me ensinou as notas de dó a dó, né? Então me ensinou do dó da primeira linha suplementar inferior até o dó da segunda linha suplementar superior, né? Ela me ensinou só essas notas e eu tive que me virar. Então eu aprendi primeiramente as notas. Depois ela me falou quais eram os tempos das músicas. E ela me falou da semibreve, da mínima, da semínima. Para quem não tá entendendo nada, essas são as figuras rítmicas. Inclusive, eu criei uma playlist sobre leitura de partitura para ensinar vocês de uma forma muito simplificada como ler partituras. E o link do primeiro vídeo vai estar na descrição desse vídeo. Então corre lá, se você ainda não sabe ler partituras, se quer aprender, corre lá e assiste a playlist que vai estar bem legal. Então eu aprendi dessa forma. Primeiro eu aprendi a tocar com o violão, tocando junto com os meus amigos, fazendo música, tentando pegar música de ouvido, desenvolvi ali a minha musicalidade primeiro e depois eu comecei a aprender a leitura de partitura. E eu aprendi também de uma forma muito simples, nada muito completo, né? Eu aprendi só os fundamentos iniciais. Depois que eu entrei na faculdade, foi que eu fui me aprofundando mais sobre leitura de partitura. E isso me trouxe uma série de vantagens também. Depois que eu aprendi a ler partitura, eu tive uma autonomia maior no meu próprio processo de aprendizagem. Eu pude aprender músicas através da partitura, né? Inclusive a partitura, uma coisa que eu falei lá no meu Instagram, ela proporciona que você consiga tocar músicas que foram escritas há 100 anos atrás, 200 anos atrás. E isso é muito lindo, isso é uma coisa realmente mágica. Se você consegue resgatar uma música que foi escrita há séculos atrás, isso é incrível. E isso é possível graças à partitura, né? Então, é muito importante que você também saiba ler partitura. Lembrando que você não precisa saber isso no início, eu queria deixar isso bem claro, né? E isso também não é um fator que possa te impedir de aprender um instrumento musical. E galera, se vocês estão gostando do conteúdo desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve também no canal. O link para o meu canal do Telegram também vai estar na descrição. Eu queria convidar você a fazer parte dessa comunidade. Lá eu coloco muito conteúdo também, assim como no meu Instagram, @violinorenato. E eu queria falar para você não se abalar, não deixar de aprender um instrumento musical por achar que é muito difícil ou por achar que ler partitura é muito difícil. Na verdade é bem simples, é mais fácil do que você imagina. E eu sei que são muitas informações quando envolve teoria musical, né? Tem muitas informações, mas acontece que você não vai ter que aprender todas elas de uma vez. Você vai aprender primeiro só o essencial e depois você vai adicionando outras informações de acordo com a sua necessidade. E esse era o recado que eu queria deixar para vocês. Então eu vejo vocês no próximo vídeo.